E aí galera, beleza? Vamos para a terceira aula, agora falando sobre os equipamentos. E muitos equipamentos importantes que você tem que saber aí para poder dar o melhor suporte para empresas, né, que tem um RP e tem um PDV também, beleza? Primeira coisa é que você tem que saber o que é uma máquina POS. Eu não fazia a menor ideia do que era isso, né? E quando o cliente ligava para mim no suporte, às vezes pedia para eu cadastrar uma máquina POS ou então cadastrar umas bandeiras. E mesmo tendo muitas vezes indo para o supermercado, com posto de gasolina e passado o cartão nessa máquina, eu não sabia como que funcionava por trás. Mas basicamente a máquina POS é aquela máquina que quando você vai comprar alguma coisa, vem um vendedor ou vem o caixa, né, e te mostra essa máquina aqui. Ele está segurando ela, né? Ele pode colocar aí na sua mão, você pode pegar ela também, coloca no cartão e passa a sua senha, beleza? Por exemplo, essa máquina aqui, ela tem uma adquirente. A gente já falou sobre isso na aula número 2. Pode ser adquirente Cielo, pode ser a GetNet, pode ser também a Stone, enfim. Cada adquirente, né, dona dessa maquininha, eles vão ter algumas regras, né? E as regras principais são as bandeiras, né? Por exemplo, a Cielo aqui, né? A Cielo, ela aceita a bandeira, por exemplo, Visa, Mastercard, Elo, tem o Hipercard e a American Express. Você vai ter que ajudar o cliente a cadastrar essas bandeiras dentro do sistema. Porque quando ele for passar a venda, se ele passar como crédito, por exemplo, na hora que ele finalizar a venda, ele vai descontar esses 2% aqui, né? Porque ele vai ter que ter um relatório de controle de cartões e quando ele for tentar verificar quais são os valores líquidos, né, de todas as vendas em um dia, vai estar o valor bruto da venda, por exemplo, R$ 100, vai estar a taxa de 2% e o valor líquido, né, que é o desconto dessa taxa, entendeu? Então você tem que saber cadastrar isso aqui. Então cada operadora tem as suas bandeiras, tem bandeira de crédito e tem, por exemplo, Visa, Mastercard, tem uma porcentagem diferente para crédito, tem também para débito e cada bandeira vai ter uma porcentagem. Parcelado de 2 a 6 vezes, cada bandeira também tem a sua regra, tem a sua porcentagem, e parcelado de 7 a 12 vezes a mesma coisa. Você vai, geralmente, onde eu trabalho no suporte, e que eu faço, né? Quando a empresa está começando, a pessoa fala assim, eu comprei a maquininha da Cielo e eu vou ter que cadastrar essa operadora no sistema, para quando eu for passar uma venda, eu selecionar a operadora e selecionar a bandeira, as parcelas e o código de autorização. Então eu vou pegando lá, bandeira Visa tem essa porcentagem, bandeira Master tem essa porcentagem para crédito, né? Para débito tenho essa porcentagem para Visa, para Master, para ela. Então é importante você saber disso, beleza? Vamos lá. Então aqui tem, por exemplo, eu peguei o exemplo da Estônia. A Estônia tem essas bandeiras Visa, Mastercard, American Express, Hipercard, tem o ePay, tem a Elo, beleza? E olha aqui a Mastercard tem as suas taxas, né, de cartão. American Express também tem suas taxas de cartão. Tem muitas empresas também que fazem a conciliação dos cartões. O que isso quer dizer? Eles cadastram essas operadoras, essas bandeiras no sistema e tem uma empresa lá que ela faz essa conciliação automática. Ela verifica o que foi efetuado de pagamento, por exemplo, aqui na Stone, ele vai lá no RP e faz a baixa automática, como se fosse boleto, entendeu? Então tem que saber disso, você que vai trabalhar no suporte. Então, aqui o que eu faço basicamente? Auxiliar a loja a cadastrar o operador de bandeira, como eu já falei, auxiliar no cancelamento de uma venda, o cliente liga e fala assim, olha, eu quero cancelar uma venda de um cliente que acabou desistindo, então você vai ter que cancelar no sistema e também tem que orientar o seguinte, quando você cancela no sistema, ele não cancela, geralmente, né? Ele não vai cancelar automaticamente na maquininha. Você tem que ir lá e cancelar também na maquininha, para estornar o valor para o cartão do cliente. Identificar possíveis problemas e encaminhar para o setor responsável. Às vezes essa maquininha dá problema,
às vezes ela dá um estouro de memória que ela não consegue ficar ligada, ela liga, reinicia. Mas é um problema mesmo também na própria maquininha, que vai ter que trocar ela. Então, você vai identificar possíveis problemas. E auxiliar também no registro da venda. Quando você for finalizar uma venda, tem caixa que está começando, né, o emprego lá, e não sabe que tem que colocar a operadora, tem que colocar a bandeira. Então eu trouxe aqui um exemplo. Ó. Por exemplo, o cliente finalizou uma venda usando a adquirente rede. Tem a maquininha da rede lá, tranquilo. Então ele vai ter que cadastrar no sistema, geralmente o estabelecimento, o valor, o código de autorização, né? Geralmente a maquineta não é preciso, mas o NSU também é fundamental, até no momento de fazer os controles dos cartões, para pesquisar por NSU. Esse código é muito importante. Por exemplo, o cliente tem lá a maquininha Cielo. Vai finalizar uma venda, na parte de pagamentos, ela vai ter que informar na parte de pagamento o valor da venda, o código de autorização, se possível NSU, né, que tem PDVs que tem um campo lá chamado DOC, a maquineta, né, interessante, e o estabelecimento, fechou? Só que o problema é o seguinte, galera, da máquina POS. Cada venda sai um comprovante e às vezes ele vai ter que estar informando nessas filipetas aqui. Imagine, ela vai ter que estar colocando cada venda sai um comprovante de pagamento e ela vai ter que ir colocando nesse espeto aqui, né? Olha só, a imensidão de comprovante de pagamento. E às vezes, na hora da finalização do caixa, o caixa vai ter que contar um por um. Olha que problema. Às vezes perde, às vezes na hora de registrar no sistema, registra errado. Às vezes na correria lá, a cliente só finalizou a venda, esqueceu de informar a forma de pagamento e vai informar só depois. Não encontra isso aqui e aí vira um maior problema. Então, para resolver esses problemas que surgem com a máquina POS, nós temos o PINpad. Essa aqui eu tirei uma foto numa um dos supermercados que tem aqui na cidade. Eu tirei uma foto para mostrar. Ó. Aqui está a moça do caixa. Ali mais um pouquinho do lado dela tem um computador. E esse PINpad aqui, ele é conectado no computador, diferente da máquina POS. Eu demorei para entender isso, tá, galera? Mas máquina POS não está integrada, né? Não tem um cabo que vai conectar, que vai ser conectado lá no gabinete do computador. Não tem. Agora, um PINpad sim. Então, ele é um equipamento eletrônico de pagamento que vai fazer a leitura do cartão do cliente e vai validar a transação financeira de forma automática. Então, olha que interessante, o caixa não vai precisar mais informar esses comprovantes de venda na parte de pagamento, que isso aqui é uma dor de cabeça. Imagine tanta coisa que eu falei, né? Ele pode perder esse comprovante, ele pode registrar esse comprovante da forma errada. Aqui está R$39, ele pode colocar 40, pode colocar o código de NSU errado. Então pode causar muito transtorno até no fechamento do caixa. Beleza? O PINpad não, ele já soluciona isso. Na hora que o cliente coloca o cartão no PINpad, o sistema automaticamente ele vai conseguir identificar a bandeira, a operadora, a quantidade de parcelas, o código de autorização, o NSU, tudo automático. Beleza? Então eu até trouxe um exemplo aqui, ó. Ó, aqui nós temos o computador. Esse aqui é um outro exemplo que eu acabei filmando ali. Beleza? Esse aqui é meu pé. Então aqui tem o monitor. Aqui tem a impressora de cupom fiscal, né? Uma Epson. E temos o PINpad, ó. Você está vendo esses cabos aqui? Estão conectados no computador. Eu vou passar o cartão aqui. E aí, show de bola. Já vai registrar automático. Isso aqui eu vi em uma das lojas da Lojas Renner, achei muito interessante. Eu tô vendo mais lojas assim grandes com esse tipo de terminal, né? Não tem mais o caixa, uma pessoa aqui. Vocês só tem uma tela aqui, ó, tem um PINpad. Eu posso registrar uma venda normal, tranquilo, passar meu cartão e aí o sistema já vai reconhecer
né, com um sistema de que a gente chama de DTF, por exemplo, vai reconhecer o cartão, a operadora, a bandeira, a quantidade de parcelas que eu passei, vai registrar um código de autorização, código de estabelecimento, tudo certinho, tudo automático, beleza? Aqui é um outro exemplo também, ó, que eu acabei em um supermercado, que é achei bem interessante. Vai entrar ali. Acho que cancelei, né? E eu passei de novo. Ó, ele vai sair a impressão. E aí pronto, ó. Então tem muitos terminais que estão assim, né? E claro que tem uma pessoa do suporte que dá suporte para esse sistema. Às vezes o PIN pede parar de funcionar, às vezes ele não está reconhecendo, às vezes o sistema não consegue validar corretamente a transação. Você vai ter que ter essa noção, né? Que tem uma impressora, tem um PIN pad, tem um terminal, saber o fluxo da venda e tudo mais. Quem atende, por exemplo, sem esses terminais automáticos, né? Tem essa balança também, que às vezes dá uns probleminha bem difíceis, meu Deus. Mas você tem que saber que tem essa balança do checkout aqui, tá? Impressoras, dá muito suporte, tá? Pelo menos nos lugares onde eu já trabalhei, né? Dá muito suporte à impressora, é incrível. Às vezes a impressora não está sendo reconhecida pelo Windows, você vai ter que pedir para o cliente trocar de porta USB. Troca de porta USB e pega lá, substitui onde está o celular, desculpa, onde está o mouse ou o teclado, pega esse cabo USB e coloca lá. Aí tem que ficar testando, reiniciar o computador. Ah, mas a impressora não está reconhecendo ainda. Tem que fazer alguma coisa. Tentar resetar ela. Se possível, trocar o cabo USB que está indo da impressora para o gabinete do computador. Às vezes também o cliente liga e os arquivos de impressora tá cheio. Tipo, o cliente mandou 50 impressões, ele está engatado lá na fila de impressão. Você tem que apagar a fila de impressão. Às vezes você tem que reiniciar o spooler de impressão do Windows. Também o cliente liga lá porque ele acabou de formatar uma máquina e precisa iniciar um novo terminal, né, emitir nota. Tem que instalar os drivers. Às vezes ele liga porque o driver está corrompido e você vai ter que reinstalar o driver da impressora. Então, assim, é muito problema. Tá? Essas impressoras aqui, as principais, tem outras, tá? Mas geralmente as padrões é a Sabimatec, MP4200TH, né? Uma grande parte das empresas do varejo tem essas impressoras, e a Eugin, tá? Essa i9 aqui é recente, mas tem outras também, beleza? Esses coletores também é a mesma coisa, às vezes eles não estão sendo reconhecidos pelo Windows, aí você tem que tentar reiniciar a máquina, reinstalar o driver, trocar a porta USB que está lá no gabinete, trocar para uma outra porta USB e assim vai, fechou? Então é isso, galera, essa foi a terceira aula e a gente vai para a próxima aula daqui a um tempo, tá? Que vamos finalizar esse mini curso de IPTV. Valeu!